Olá, hoje vamos tentar perceber o que está a acontecer no mundo. Parece que há vários sinais a apontar para uma grande crise no horizonte. Vamos então ligar os pontos. Então, o que temos aqui? Essencialmente são 4 crises separadas, mas que estão a juntar-se para formar o que se pode chamar de uma tempestade perfeita. Estamos a falar de geopolítica, da economia, da tecnologia e, claro, do comércio global. E para percebermos isto tudo, vamos olhar para cada uma destas frentes. A tensão global, a guerra que não acaba, os ecos da crise de 2008, o que se passa na tecnologia, as mudanças de poder no mundo e, no fim, juntamos as peças todas. Ok, primeiro ponto. Onde é que tudo isto começa a aquecer? Bem, um bom ponto de partida é a guerra na Ucrânia, que já leva 4 anos desde a invasão em grande escala. É, sem dúvida, um dos grandes rastilhos da tensão que se vive hoje em dia. E a grande dúvida que paira, principalmente sobre a Europa, é esta. Será que estamos a assistir apenas a uma guerra na Ucrânia? Ou será isto o início de algo, bem, muito maior? Talvez o primeiro ato de uma nova guerra mundial? E para se ter a perspectiva correta, é preciso olhar para esta cronologia. Porque, na verdade, não estamos a falar de uma guerra de 4 anos. Se recuarmos a 2014, ao início do conflito no Donbass, esta guerra já dura há mais de uma década. E isso muda tudo. Então, vamos olhar mais de perto para o estado atual da guerra e para a forma como as previsões iniciais falharam, mas falharam redondamente. Toda a gente se lembra do que se dizia em 2022, certo? Que a guerra seria rápida, que a economia russa ia colapsar. Pois bem, a realidade hoje é completamente diferente. O que temos é um impasse, uma espécie de guerra em câmara lenta. A economia russa, contra muitas previsões, aguentou-se. O que se sente agora, isso sim, é um esgotamento brutal de ambos os lados. E este número, olhem só para isto, 0,71%. Parece pouco, não é? Mas ilustra o impasse de uma forma brutal. Foi este o avanço territorial da Rússia no último ano. Quase nada, mas é um custo humano verdadeiramente avassalador. E claro, esta instabilidade militar não fica por aí. Transborda para a economia global. E há quem esteja, e com razão, a tocar os sinos de alarme. E um desses alarmes vem de uma figura de peso, Jamie Dimon, o CEO do JP Morgan. Ele diz basicamente que há uma falsa sensação de segurança no ar e que o ambiente se parece de uma forma perigosa com o que se vivia mesmo antes do grande colapso de 2008. E atenção, isto não é só uma opinião, há números que o suportam. O incumprimento no pagamento de cartões de crédito, por exemplo, está a atingir valores muito próximos do pico que vimos na crise de 2008. É um sinal preocupante, sem dúvida. E depois temos este número gigantesco. É a quantidade de dinheiro que a empresa de Warren Buffett, a Berkshire Hathaway, tem em caixa. Parado. Por que é que isto é importante? Porque é visto como o derradeiro sinal de falta de confiança. Se Buffett não está a encontrar bons sítios para investir, se calhar o mercado não está assim tão saudável. Ok, já falámos da guerra, da economia, mas há outra tempestade a formar-se. Esta mais silenciosa, quase oculta. No setor da tecnologia, está a criar um efeito dominó que poucos viram chegar. Vejam só esta cadeia de eventos. Primeiro, a inteligência artificial vira do avesso o modelo de negócio das empresas de software tradicionais. As receitas caem a pique. Depois, os bancos, ao verem isto, fecham a torneira do crédito. O que é que estas empresas fazem para sobreviver? Vão vender o que têm, neste caso, as suas reservas de Bitcoin. O resultado? Uma venda em massa que faz o preço da criptomoeda colapsar. Ou seja, a queda do Bitcoin não foi um problema do Bitcoin, foi um sintoma de um problema muito maior. E a juntar a isto, há uma espécie de dívida fantasma. As grandes empresas de tecnologia estão a usar um truque contabilístico, os chamados SPVs, para construir os seus enormes centros de dados. Na prática, isto permite-lhes manter bilhões de dólares de dívida fora dos balanços oficiais. Fica tudo escondido, como se fosse apenas uma renda. Um exemplo flagrante, a Meta. Tem um passivo potencial de 28 mil milhões de dólares. Sim, 1.000 milhões, associado a um único centro de dados. E onde é que esta informação está? Escondida numa nota de rodapé. É um risco tão grande que a agência Moody's já o está a analisar à parte. E todas estas tempestades, a guerra, a economia, a tecnologia, não acontecem isoladas. Elas estão a empurrar o mundo para uma reorganização profunda do poder. As peças do xadrez global estão a mexer-se. Vejam este exemplo. A administração norte-americana impõe tarifas. O Supremo Tribunal diz que são ilegais e, poucos dias depois, a administração dá a volta e impõe novas tarifas com base noutra lei. O que é que isto mostra? Que as velhas regras e alianças estão a ser postas em causa, criando uma enorme incerteza, mesmo para os aliados de sempre. Ao mesmo tempo, outros centros de poder
consolidam-se. E este gráfico é impressionante. A China controla 90% da refinação de terras raras. Basicamente, controla os ingredientes essenciais para toda a tecnologia moderna, desde telemóveis a equipamento militar. E esta dependência leva, claro, a movimentos de resposta. Vemos surgir novas alianças estratégicas, como este pacto entre o Brasil e a Índia. O objetivo é, claro, criar um novo bloco de poder, reduzir a dependência da Europa e dos Estados Unidos e garantir o acesso a estes recursos que são absolutamente vitais. Pois bem, chegamos à conclusão, juntando todas estas peças, o que é que temos? A grande ideia a reter é esta. Nada disto está a acontecer de forma isolada. Temos uma guerra que parece não ter fim a destabilizar tudo. Uma economia com sinais muito parecidos aos de 2008. Um setor tecnológico com problemas de dívida escondida. E por cima disto, uma reorganização do poder mundial a acontecer em tempo real. Não são 4 crises, é uma única tempestade perfeita, em que cada parte alimenta as outras, quebrando as regras do jogo a que estávamos habituados. O que nos deixa com a grande questão para o futuro. À medida que este mundo que conhecíamos se desfaz, fraturado por estas tempestades todas, o que é que vem a seguir? Como será a nova ordem mundial?